Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano. Hoje eu tô aqui para mostrar o meu Home Lab, mas ao invés de mostrar os servidores, hoje eu vou mostrar por dentro todas as aplicações que eu tô rodando aqui no meu Home Lab. Então, vem comigo. Home Lab é um termo usado para falar sobre um laboratório que a gente tem em casa. E aí é muito mais usado quando a gente tem um laboratório de informática, tipo servidores, equipamentos, equipamento de rede e tudo mais. Não um laboratório, sei lá, de eletrônica. Quer dizer, pode ser. Mas a coisa é, o Home Lab que eu vou falar hoje é sobre os servidores que eu tenho aqui em casa. Eu já tive 3 servidores, hoje eu tenho 2. Eu já tinha dito em outros vídeos que talvez eu aposentaria um e talvez o maiorzão aposentaria todos os outros, talvez, mas por enquanto eu ainda tenho 2 servidores. Eu tenho um servidor grandão, um NAS, que tem um processador bem potente, tem bastante memória. Recentemente eu troquei a memória, na verdade esse evento que me motivou a fazer esse vídeo. Eu tinha 2 pentes de 8 GB, totalizando 16 GB de memória, mas era uma memória RAM DDR4 normal, e aí eu troquei recentemente para 2 pentes de 16 GB DDR4 ECC, que são memórias dedicadas para servidores. E aí, como eu tinha feito essa manutenção nas memórias e tal, eu falei, putz, eu nunca parei para compartilhar as coisas que eu tô usando dentro do servidor. Já falei do sistema operacional, já falei várias coisas por aqui, mas nunca as aplicações e tudo como tá estruturado por lá. Então é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Eu vou começar pelo servidor menor, que é um Udo X86. Eu já fiz vários vídeos sobre ele, eu vou deixar relacionado aqui, também vou deixar aí na descrição. Eu já fiz vídeos tanto de eu montando ele, instalando o Home Assistant e tudo mais. É nesse servidor que eu vou começar mostrando todas as aplicações que eu tô rodando nele. Mas antes, eu tenho um recadinho pra vocês. Hoje, dia 24, começa o evento online gratuito do Zero ao SQL lá na EBAC. A Isabelle Carvalho, que é doutora em Ciências da Computação e Matemática Computacional, vai mostrar pra você como ir do zero ao SQL profissional em 3 dias. Sério, é tipo você assistir um curso completo de SQL, só que em 3 dias e tudo gratuito. Esse evento acontece no link que eu deixei aí na descrição. Começa hoje, dia 24, amanhã, dia 25 e depois, dia 26, todos os dias às 19 horas. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias e tem uma série de cursos online ou presenciais. Os cursos são bem mão na massa, os tutores são super qualificados com experiência no mercado de trabalho. Não é aquela coisa que você vai aprender um monte de teoria que o mercado não precisa. Não, os tutores têm experiência. Na EBAC, você estuda no seu tempo e tem uma série de facilidades na hora de pagar. Sem falar que no evento dessa semana eles vão estar sorteando bolsas de estudos. Já pensou? Ter uma bolsa de estudo para aprender com os melhores tutores lá da EBAC? Então, ó, para de ficar pensando e já se inscreve com o link que eu deixei aí na descrição. O evento começa hoje às 19 horas, do Zero ao SQL gratuito. Também aproveita que agora no mês de agosto eles estão com até 60% de desconto em todos os cursos da plataforma. Só que, ó, é por tempo limitado, não perde. Tudo que você precisa saber tá aí na descrição, usa os links. Esse servidor é um X86, ele roda internamente um Celeron, ele é uma placa um pouco maior do que um cartão de crédito, um pouco maior do que um Raspberry Pi, na verdade é o dobro do tamanho do Raspberry Pi. Ele é um servidor X86, ou seja, a arquitetura dele não é igual do Raspberry Pi, ele é igual de computadores e servidores normais. Ele roda nele um Intel Celeron e ele tem 4 GB de memória RAM. Dá pra perceber que ele é um servidor ou um computador um pouco menos potente, um pouco menos parrudo. A primeira aplicação que eu rodo nele, eu quero mostrar para vocês, é essa aplicação aqui, chama WebMin. Mais ou menos é uma ferramenta para você administrar o seu servidor remotamente usando o seu browser, usando uma aplicação web. Esse aqui é o dashboard dele, então eu consigo ver várias informações dele, por exemplo, hostname, algumas versões de algumas coisas, o sistema operacional que eu estou rodando nele, então isso é importante eu falar. Dentro desse Udo X86 eu estou rodando o Linux Ubuntu 20.04. Ele é o sistema base e a única coisa que está instalada, vamos dizer, diretamente no sistema é o Docker e o WebMin. Tudo o resto tá dentro de containers e eu já vou mostrar para vocês. Aqui dá para ver um pouco mais sobre as especificações que ele tem. Então, ó, é um Intel Celeron 1.6 GHz de 4 núcleos. Ele tem aqui, ó, 4 GB de memória, ele mostra 371, mas nominalmente eles falam 4. Você vê que eu nem uso muito ele. Ele também tem uma memória interna, como se fosse um HD interno, um SSD interno, vamos dizer, de 8 GB, que eu não uso ele. Ele tem uma porta PCI Express M2, então eu coloquei lá um SSD M2 de 128 GB. Ele é o principal disco desse servidor, e eu ainda adicionei um segundo disco, como ele tem uma porta SATA, eu coloquei mais um disco de 500 GB nessa porta SATA
para servir como se fosse um repositório de arquivos. Eu já vou te mostrar para que eu uso isso. Aqui, ó, esse WebMin, ele dá para fazer um monte de coisa legal, assim, além de conseguir observar e ver todos esses gráficos de CPU, memória, swap, processos, input output de disco, input output de rede. Dá também para eu administrar várias outras ferramentas que eu vou confessar que eu quase nunca uso. Tipo, administrar arquivos, fazer túnel HTTP. Tem também uma série de plugins e módulos que você consegue instalar aqui, mas eu vou te falar que eu não uso nada disso. A única coisa que eu uso ele realmente é monitorar e ver como que as coisas estão andando e principalmente manter todos os pacotes atualizados. Isso daqui é uma coisa que eu tô procrastinando, ó, porque eu venho aqui, eu preciso vir, olhar e ver quantos pacotes tem para atualizar e clicar e fazer todo o processo, tipo, clico aqui, aí vejo quais que são e falo, ó, update. Mas o meu próximo passo vai ser automatizar uma série de processos que eu faço aqui no meu Home Lab com o Ansible. E eu vou trazer isso em vídeo para vocês. E aqui, ó, tá vendo, ó, eu tenho que clicar em Install Now e agora ele vai fazer todas as atualizações que precisam ser feitas. Eu vou deixar ele aí atualizando e eu já vou para a próxima aplicação. Como eu tenho Docker, eu instalei nele o Portainer. Então, nesse servidorzinho pequenininho, olha a quantidade de container que eu tenho rodando nele. Sério, é incrível a potência desse servidor. Claro que nem todas as aplicações aqui exigem muito de CPU ou de memória, mas ao mesmo tempo, ó lá, eu tenho, sei lá, 10, 15, 20 aqui containers rodando simultaneamente. Eu tenho o Node-RED, eu já mostrei o Node-RED aqui em outras circunstâncias, eu não vou entrar em detalhe nele. Ele serve como um criador de fluxo de automação para a internet das coisas, automação residencial e algumas coisas. A maioria dos containers que estão rodando aqui é ligado ao Home Assistant, então esses add-ons, esses REST-IO, aqui, Home Assistant, REST-IO, todos esses containers aqui são relacionados ao Home Assistant, que é a central, o cérebro da minha casa, vamos dizer. Aqui tem o Mosquito, que é o broker MQTT que eu uso, então ele é o que, vamos dizer, recebe todas as mensagens e envia todas as mensagens de automação aqui da minha casa, então tudo passa por esse broker. Eu tenho esse Monitoring, ele é um container que fica monitorando esse servidor usando o Telegraph, para compartilhar esses dados e essas informações de monitoramento com um outro container que está rodando no outro servidor, que é um InfluxDB. Eu já vou mostrar para vocês, e aí eu consigo usar o Grafana fazendo consultas nesse Influx, pegando dados de todo o meu Home Lab num lugar centralizado usando o Grafana. Aqui é o Portainer, que é essa aplicação que eu tô te mostrando. SeekRaid, Couch Potato, Transmission são aplicativos para gerenciar meus filmes, minhas séries, meus torrents e tudo mais. Aqui é o MySQL, é um banco de dados que está ligado ao Home Assistant, então o Home Assistant usa esse banco de dados para armazenar alguns históricos, alguns estados e tudo mais. E aqui, por último, mais um outro add-on ligado ao Home Assistant. Eu vou abrir aqui o Home Assistant para vocês verem. Eu tô num processo de reformular ele, reconfigurar, então tá tudo meio desmontado, nem tudo que eu tenho tá conectado aqui. Então aqui, primeiro Home, eu tenho algumas informações gerais sobre a minha casa, que falta muita informação geral aqui ainda. Aqui é todas as coisas de automação na minha sala. Tem uma câmera, na verdade eu tenho duas câmeras lá, mas só tenho uma aqui. Eu tenho a TV da sala, que é um Chromecast, que também não tá bem configurado. Como eu disse, um monte de coisa não tá configurado. Tem esse aqui que é o sensor das plantas, tem uma série de plantas lá que os sensores não estão funcionando. Eu tenho que arrumar um monte de coisa, é isso. Eu tô no processo, eu tô aqui só para mostrar a aplicação que tá rodando no servidor. Esse daqui é a cozinha, só as lâmpadas estão controladas lá. O quarto também, só a lâmpada, tem mais um monte de coisa para colocar lá. Isso aqui é o escritório, que é esse ambiente que a gente tá aqui, que é o escritório / estúdio. Tem um monte de coisa que não tá funcionando direito, então eu preciso arrumar. O que eu quero mostrar para vocês aqui é, eu tenho aqui o ESP Home também, que é uma ferramenta muito mão na massa. Eu já fiz alguns protótipos aqui, mas como eu reformulei esse servidor recentemente, não tem mais nada aqui. Eu tenho esse add-on de File Editor, eu consigo editar todos os arquivos do meu Home Assistant direto por esse add-on. Tenho esse navegador de mídia aqui, porque na verdade esse é relacionado com o Motion Eye. Como eu tenho várias câmeras, eu tenho um Motion Eye rodando no outro servidor para eu observar as câmeras e tudo mais. Beleza? Esse daqui é o meu Home Assistant, tá bem humilde, ele tá passando por esse processo de reformulação. Quando eu terminar essa reformulação, eu posso trazer aqui para vocês ele completão, funcionando, com todas as funcionalidades, todos os dispositivos e tudo mais. Mas por hoje, eu vou só mostrar isso daqui. Vamos partir para o outro servidor agora, que é o servidor mais legal. Esse que a gente acabou de ver era o Jocal Train, quando a gente vem aqui... Terminou de instalar? Não... Mas esse menorzinho chama-se Jocal Train. Agora a gente vai para o Miles Davis, que é um Xeon, um servidor parrudão com muitos acessos.
Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui todos os meus links já guardados. Esse daqui é o Miles Davis. O Miles Davis, como eu disse, é um Xeon. É um servidor muito mais potente. Agora ele tá com 32 GB de RAM. Dentro dele, ele é principalmente um NAS, então aqui eu consigo ver os discos que eu tenho. Então, ó, eu tenho aqui 5 discos, sendo que 4 discos de dados e 1 de paridade. Eu já fiz um vídeo explicando como funciona o array, o RAID aqui do OneRAID, eu vou deixar também relacionado aqui. Eu tenho agora 2 discos de cache, porque a versão nova do OneRAID permite que você tenha mais de um disco de cache, não necessariamente com redundância, né? Porque antes você conseguia ter 2 discos, mas um redundante do outro. Agora eu consigo ter vários caches e ter um pool de cache para cada cache, vamos dizer. Eu posso ter 2 discos trabalhando como um pool só em um cache e ter um outro disco num cache. É uma coisa mais complicada, eu posso também trazer mais vídeos sobre isso. Mas o que eu tenho? Eu tenho 2 discos SSD. Esse daqui, o System Cache, é um M2 que está direto na placa-mãe, ele tem 256 GB. E esse daqui é um outro cache, um SSD também, mas aí ele tá pela porta SATA, que também tem 256 GB. O System Cache, eu que dei esse nome para ele, na verdade, ele serve só como cache das aplicações e de sistema. O sistema do OneRAID roda em memória, mas ele tem uma série de arquivos de configurações e tudo. Todos esses arquivos estão dentro desse System Cache, mas todas as minhas máquinas virtuais, todos os meus containers do Docker, todos os dados e configurações de todas essas coisas também estão rodando dentro desse System Cache. Então esse System Cache é só para sistema e aplicações. Esse cache aqui é o cache de arquivo mesmo. Quando eu copio um arquivo para dentro do meu servidor, ele cai nesse cache e depois ele vai distribuir dentro do meu array como ele achar melhor. Beleza? Dá para ver aí aqui que tô usando o meu array, tá? Tá cada vez mais cheio aqui, tá 55% cheio. Mas a ideia é evoluindo conforme o tempo. Conforme eu vou necessitando, eu vou adicionando mais discos. A minha meta é manter todos os discos até 80% de capacidade cheia, até eu ter que comprar um outro disco. E é isso. Aqui, ó, meu cache tá vazio. O que eu quero mostrar para vocês é plugins. Eu tenho alguns plugins aqui rodando no meu OneRAID. Um é muito legal, que é esse Unassigned Device. Eu posso colocar um HD via USB ou um pendrive, ou até um outro HD internamente usando SATA que não esteja dentro do meu array ou dentro de um cache e tudo mais. Eu consigo usar ele como se fosse um disco solto, liberado, sem ter que adicionar todas as regras de RAID e tudo mais. Eu consigo adicionar por causa disso, desse plugin aqui, Unassigned Device. Eu tenho até que atualizar, ó. Vou atualizar ele aqui, ó. É rapidinho. Atualizado. Eu tenho esse outro plugin que chama Fix Common Problems. Ele roda, eu acho que 2 ou 3 vezes por dia. É configurável lá. E analisa um monte de problema que possivelmente o meu servidor pode ter. Tanto permissão, disco, hardware, um monte de coisa. Ele vai lá, confere e checa. Aqueles alertas que tinha quando a gente tinha acabado de entrar, era justamente por causa do Fix Common Problems. Ele tava me dando um monte de warning, um monte de coisa que eu preciso arrumar. Em geral, é permissão de disco, permissão de array, para você proteger o seu sistema. Esse pré-clear disks é para quando você adiciona um disco novo no seu array e aí você consegue fazer um pré-clear nele, ou seja, escrever 0 em todos os setores desse disco, e assim, além de você garantir que tá todos em 0, você também vai escrever e passar por todos os blocos do seu disco, e não pode ter num futuro, vamos dizer, um problema com bad block ou com alguma trilha defeituosa. Você, durante esse pré-clear, antes de você colocar seus dados mesmo, você já consegue receber esses alertas e checar a qualidade do seu disco. Às vezes a gente compra um disco, mesmo novo, ou até um disco de segunda mão, e aí é muito interessante usar esse pré-clear para prevenir problemas no futuro. Esse Theme Engine é só para eu alterar o tema, que o tema do OneRAID é meio branco, e o Dark Theme dele, o tema escuro dele também é meio feio. Então eu uso esse Theme Engine tanto para colocar uns temas de comunidade e tudo mais para customizar o meu. Eu peguei, baseei num de comunidade e ajustei como eu queria. Esse Unassigned Device eu já falei, como ele tava lá em cima, ele pulou. Esse Community Application, ele é justamente um repositório de aplicações e plugins de comunidade, que eu já mostro para vocês como ele é. E aí, por último, tem esse Unassigned Device Plus. Isso daqui, na verdade, é só para você adicionar um pouco mais de compatibilidade com outros discos, com outros formatos, sistemas de arquivos e tudo mais, tipo HFS Plus, que é da Apple, ou XFAT e tudo mais. Esses são os plugins que eu tenho instalado, mas aqui quando você vem em apps vai ter tipo tudo assim, ou plugin ou aplicações mesmo que pode instalar. E aí é imensa, é realmente vasta a opção
de plugins, de aplicações que você pode instalar. É muito. Esse daqui são os top new install, mas vamos ver os trending apps. Vamos ver quais que estão mais em tendência. Language 2, louco, todo esse daqui. Solar, que é bem conhecido, que é uma plataforma de search. Office, Only Office, eu acho que deve ser alguma coisa de Office Web, coisa assim. Em-Pass é o sistema de gerenciamento de senha que eu uso, tá aqui também. Algumas coisas de Bitcoin, mas tá vendo? Esses são os trends. Os installeds, as coisas que eu já instalei. Então tem lá o Community Application, que é essa aplicação aqui, que é o Community. Tem o Fix Common Problem, já falei. O Pre-Clear, já falei. Tem esse Speed Test Tracker, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele fica testando, eu configurei. Deixa eu ver como que tá configurado, eu nem lembro. 2 vezes por hora. Então, a cada 30 minutos, ele faz um teste de velocidade e ele armazena todos esses resultados e vai calculando médias. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver quando que a minha internet caiu. Olha quantas vezes caiu. Ô, louco, meu. Eu nem tinha reparado isso. Quantas vezes caiu hoje? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes caiu minha internet hoje. E aí, aqui ele testa o ping também. Então, tá vendo? Olha, 30 de ping essa hora. Ô, louco. Aqui ele mostra o resultado em geral, quantos falharam e quantos deram sucesso e tudo mais. É bem legal. E além disso, ele também me manda alertas no meu Telegram. Eu tenho um grupo, que sou eu e todos os bots da minha casa. O Speed Test é um dos bots que tá nesse grupo lá no Telegram. E ele vai me mandando um relatório diário. Todo dia de manhã ele me manda o relatório do dia anterior. Então ele fala, ó, o download médio é esse, o upload médio é esse e o ping médio é esse. Todo dia de manhã ele me manda o relatório do dia anterior. É bem legal. E aí, ó, eu posso clicar aqui em Test Again e ele vai começar um novo teste exatamente agora, mas é isso. Nada de tão diferente. Fora isso, a coisa fica legal quando a gente vem em VMs aqui e em Docker. Eu não sou muito fã de VM, de Virtual Machine. Eu tenho algumas aqui que eu usei para alguns testes aqui. Na verdade, eu precisava gravar algumas coisas em sistemas Linux, em sistema Windows. Eu subi 2 VM porque é muito fácil subir aqui usando esse servidor e eu acesso via VNC e tudo mais, é bem legal. Só que eu, sinceramente, não sou muito fã. Eu tenho uma ideia na cabeça que provavelmente eu vou precisar usar uma VM para subir, mas por enquanto eu não uso VM. Você vê que todas estão paradas. Eu uso muito Docker. Se você ver aqui, ó, esse é o painel do Unraid para mostrar todos os Dockers que eu tenho. Eu tenho bastante Docker aqui, mas eu vou mostrar também lá no Portainer dele. É a mesma aplicação que estava rodando no servidor, só que eu rodo de novo ele aqui nesse servidor para gerenciar os Dockers desse servidor. Eu estou no processo também de migração. Eu tô para migrar para o Rancher. O Rancher é muito parecido com o Portainer, é para gerenciar remotamente assim os containers e as aplicações e tal, mas ele é baseado em Kubernetes. Então vai ser melhor e aí eu consigo transformar os 2 servidores em 2 nós de Kubernetes e tudo mais. Mas é isso, eu preciso de tempo para fazer isso e ainda não fiz. Então fica aqui desse jeito que tá. Esse daqui, ó, tá rodando um monte de containers, só que esse eu sou um pouquinho mais organizado. A maioria dos containers, tirando, ó, talvez o Portainer, o Registry e o Speed Tracker, todos os outros estão dentro de stacks. Stacks são os Docker Compose, por exemplo. Então eu consigo gerenciar minhas stacks todas por aqui, ó. Vou adicionar, aumentar tudo aqui, ó. Então, ó, todas as minhas stacks estão por aqui. Então eu posso vir aqui no MariaDB, que é um banco de dados SQL, MySQL. Então eu consigo, por exemplo, executar esse Docker Compose aqui e instanciar o meu MariaDB e tá rodando aqui, tá vendo? Eu consigo monitorar ele mais ou menos aqui. Mas quando... É sério, vocês precisam ver meu Grafana de monitoramento, tá muito legal. Vamos falar mais um pouco de cada stack aqui. Eu tenho esse Cloudflare DNS, que é uma aplicação Node que eu mesmo criei para que eu atualize o meu DNS lá no Cloudflare, que é onde está registrado o meu domínio, e eu atualizo o IP da minha casa. Um dos subdomínios do meu domínio aponta direto para minha casa, e eu uso esse containerzinho aqui, que é um cron node, ele fica de hora em hora ou 2 vezes por hora, atualizando o meu IP lá no DNS do Cloudflare. E aí ele escreve os logs dele, ó, ele reiniciou várias vezes reiniciando. E aí os logs deles é escrito dentro do Elasticsearch. Eu já vou mostrar para vocês o Elasticsearch. O Duplicate aqui, o Elasticsearch é esse aqui, cara, esse é bem legal, vocês vão gostar. O Duplicate é uma aplicação de backups na nuvem. Então, ó, eu vou te mostrar aqui. O Duplicate tem alguns warnings aqui também, alguns erros. Mas eu consigo criar várias rotinas de backup. Então eu dou o nome, AppData, OBG, System, Documents, Media, Local System Cache.
eu consigo criar várias rotinas de backup para fazer backup de maneiras diferentes. A maioria deles, todos esses daqui de cima, menos esse último, fazem backup na nuvem, no Google Drive. Então ele pega os arquivos aqui do meu servidor, compacta, encripta e fatia ele em vários tamanhos e manda tudo lá pro Google Drive. E o meu Google Drive fica lotado de um monte de arquivo que lá sozinho eles não significam nada. Eu preciso do duplicate para restaurar e resgatar e até decriptar aqueles arquivos que estão lá. E o meu Google Drive tá bem cansado, ó. Você pode ver aqui, ó, tem... Ó, lá tem 50 GB, mais quase 3 teras aqui, mais quase 100 GB aqui, mais quase 100 GB aqui, mais 2 teras aqui. E esse System Cache, como eu consigo criar várias rotinas de backup diferentes, esse System Cache aqui, na verdade, eu pego. Como o meu System Cache, ele fica rodando dentro de um SSD e ele não tem, vamos dizer, uma paridade, se ele queimar, eu perdi aqueles dados. Se ele pifar, eu não tenho uma redundância ali, um pool de discos de cache. Então, o que eu faço? 2 vezes por dia, eu faço um backup desse meu System Cache dentro do meu array, dentro do disco que tem paridade e tudo mais. Então, eu vou ficando copiando, fazendo cópias dele ali e todo um sistema de backup gerenciado aqui pelo duplicate também. Então eu tenho tanto backups na nuvem quanto backups dentro do meu próprio sistema em outros, em caminhos diferentes, né? Então eu tenho tanto backup na nuvem lá no Google Drive quanto esse meu System Cache eu consigo fazer backup dentro do meu próprio sistema, salvando em discos, em dispositivos diferentes. É para isso que serve esse System Cache aqui, para proteger os dados do meu sistema. Agora vamos para o ELK. ELK é uma sigla para ELK Stack, que agora não chama mais ELK Stack, chama Elastic Stack, que é o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. Então é ELK. Elasticsearch, Logstash e Kibana. Todos os logs das minhas aplicações, não todos aqui, mas alguns logs da minha aplicação, eu já mando tudo direto para ele, porque aí eu consigo usar o Kibana. Vamos abrir aqui, ó, Elastic. Ó, esses são todos os logs que o meu Dynamic DNS está registrando por aqui. Então, ó, eu consigo ver exatamente o log que ele registrou, todas as informações, mas eu também consigo fazer, tipo, queries, buscas e tal. Então, eu posso vir aqui e fazer uma busca. Qual é o que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer, ó, domain igual egermano.com, que é o domínio que eu uso para atualizar as coisas. E aí eu dou um refresh, ele vai dar porque todos fazem no mesmo lugar, e aí ele já destaca a busca que eu fiz lá, o filtro que eu fiz ali em cima. É bem legal isso daqui porque eu consigo usar esses filtros. Ah, eu consigo também falar, eu não quero ver todas essas informações, o que eu quero ver é, vamos dizer, qual que era o domínio que eu atualizei e qual que é o IP. Então ele só vai me trazer no resultado a hora que foi esse log e aqui o domínio e o IP, beleza? E aí eu consigo usar o Logstash para consultar todos os meus logs e tal. Deixa eu ver se eu consigo achar um log de muito tempo atrás, que é esse daqui. Esse daqui, vamos ver se eu consigo pegar. Ele vai cansar agora. Ih, pegou lá. Esse daqui é o log do meu robô da Twitch. Não sei se vocês viram lá na Twitch, eu tô fazendo um robô. E esse robô gera um log e eu armazeno todos esses logs aqui. Faz um tempo que o robô que roda aqui nesse meu servidor tá parado. Eu sempre rodo ele direto do meu computador de desenvolvimento, porque eu vou desenvolvendo e atualizando e tudo mais. Mas sempre quando eu subo, ele começa a guardar log aqui. E olha aqui, ó, eu consigo ver todas as mensagens que vocês mandam, tá vendo? Pro bot. Na verdade, não só pro bot, né? Mas tudo que vocês mandam no chat, o bot captura e armazena aqui como log. É muito legal, tem muita coisa para aprender de Elasticsearch. Eu mesmo tenho muita coisa para aprender sobre Elasticsearch ou Kibana e tudo mais, mas eu tenho aqui dentro do meu Home Lab uma instância de tudo isso para eu aprender e estudar. Vamos para o FireRun. O FireRun é, vamos dizer, uma aplicação para eu navegar dentro dos meus arquivos remotamente. Eu consigo acessar via rede, tipo, montar o drive desses meus servidores dentro do meu computador e navegar e tal, mas às vezes eu quero só, quero ver se um arquivo tem lá. E aí é mais fácil para mim vir por aqui, tipo, navegando via web, parece meio Google Drive aqui, do que eu ter que conectar, pegar minha senha e tudo mais, e autenticar lá usando o Samba ou usando o File System e tudo mais. Então eu consigo vir aqui e navegar entre os arquivos e acessar alguns arquivos e tudo mais, tá vendo? É só isso. O legal é, se tivesse mais gente dentro da minha rede para acessar, eu conseguiria criar usuário para cada um e cada um ter permissões em alguma pastas, e aí nem dá permissão para eles direto no array, direto acessando o servidor, só usando essa aplicação, o FireRun. É bem legal essa aplicação. Próximo, o GitHub Runner. Esse GitHub Runner eu já falei várias vezes de GitHub Actions aqui no canal, já sugeri várias vezes.
E o GitHub Actions, você precisa de um runner, ou seja, você precisa de um servidor, uma máquina, para ele realmente executar a sua ação. Em geral, o GitHub disponibiliza alguns runners para você, e você tem alguns limites mensais, que é difícil você estourar, mas eu particularmente, eu gosto de rodar dentro dos meus servidores, dos meus runners aqui, e não gastar o meu tempo lá no GitHub e deixar aquele tempo lá para quando um dia eu precisar. Então, se eu tenho o servidor ligado aqui e posso gastar o meu runner, então eu tenho aqui um Docker também, que ele se conecta via API do GitHub lá no GitHub e deixa o meu runner disponível lá. E aí, quando eu vou executar meus GitHub Actions, eu programo lá no meu GitHub Actions que eu falo que eu quero rodar no meu self-hosted runner. E aí ele executa aqui em casa. É bem legal. Esse aqui, RedDoc, é uma aplicação, sério, que eu uso muito. Ele é como se fosse um Google Docs, só que de Markdown. Então eu posso vir aqui, ó, pegar o roteiro da semana passada. Eu escrevo os roteiros aqui em Markdown e ele armazena aqui. E aí ele tem todo um esquema de traquear alterações. Então, se eu começo a alterar aqui, ó, ele vai deixando a linha marcada, as alterações que eu fiz. Eu consigo navegar em histórico. Aqui embaixo eu consigo navegar nos históricos e tal. E aí eu consigo visualizar aqui o documento. Então, às vezes eu preciso de um documento do roteiro e tudo mais. Eu consigo imprimir um PDF direto daqui. E o mais legal também é que ele também suporta como se fosse slides. Quer ver, ó? O Mentoria JavaScript, a live que eu fiz da mentoria, eu montei toda aqui. Parecia uns slides da hora, mas ó, eu montei todo em Markdown, tá vendo? Eu falo aqui que é um slide e tudo mais. E eu vou colocando conteúdo e ele vai mostrando os slides. É muito legal isso daqui. E aí, quando eu quiser, vamos dizer, acessar os slides, eu venho aqui, modo apresentação, e aí ele vira uma apresentação de slide mesmo, com transição e tudo mais. É muito legal. Ó, eu vou te falar quais que eu vou pular aqui para não mostrar. Ó, o MariaDB é um banco de dados, eu já falei em outras situações. O OBG Tweetbot é o Tweetbot que eu monto lá nas lives da Twitch. Então, ó, se você não tá sabendo, entra aí no Discord. O Discord eu sempre mando alertas lá de quando começa uma live e tudo mais. Quando eu tô programando o Tweetbot. O Resilio Sync é uma ferramenta para sincronizar pastas entre vários computadores. Então eu tenho uma pasta aqui no servidor sincronizada com vários outros computadores meus. É tipo um Dropbox, só que gratuito, vamos dizer. E aí eu uso o Resilio Sync para fazer isso. O WireGuard é uma VPN que eu uso aqui para acessar a minha casa remotamente, fora da minha casa. Então eu conecto via VPN e aí eu consigo ter acesso a todos os dispositivos, servidores, computadores, internet das coisas e tudo mais. E o que eu quero focar agora, pra gente caminhar pra fechar esse vídeo, é o monitoring, sério. O mais legal de todos aqui que eu acho, não o mais legal. Não, antes dele, eu vou falar do MotionEye. O MotionEye é o sistema que tá conectado às minhas câmeras. Então, ó, se eu venho aqui no MotionEye, eu tenho 2 câmeras lá, então eu consigo monitorar minhas câmeras. Ele também guarda um frame por minuto, então todo minuto ele guarda um frame. E se ele detecta movimento, provavelmente ele tá detectando agora, porque a TV tá ligada e tudo mais, ele faz um clipe de 5 minutos. 2 minutos antes e 2 minutos depois desse movimento ser detectado. Então eu tenho um acervo de frames, de fotos da minha casa e de clips. E eu tenho toda uma rotina de backup também no Google Drive. Eu armazeno todas as imagens e os vídeos, tudo no Google Drive, mas eu deixo sempre das últimas 24 horas dentro do meu servidor. E aí, isso é muito interessante. Eu consigo até configurar alertas por e-mail, alertas por Telegram, para eu receber essa imagem, receber esse vídeo via Telegram do que tá acontecendo na minha casa se algum motion acontecer, entendeu? É muito legal. E agora vamos... Fecha esse. Vamos para o Grafana. Grafana é uma ferramenta open source de monitoramento, de montagem de gráficos, de um monte de coisa. E você consegue configurar várias fontes de dados. Aqui eu estou configurando um InfluxDB, onde o Telegraph... Então, ó, presta atenção. O Telegraph captura todos os dados e as métricas e comportamentos de todos os servidores. Na verdade, são 2 servidores aqui em casa. O Telegraph captura esses dados e salva dentro do InfluxDB, que é um banco de dados tipo um SQL, então ele armazena todas essas informações que ele captura dos servidores dentro do Influx. E aí eu uso o Grafana para montar esses painéis. Cada painel tem uma query rodando dentro desse InfluxDB e um tipo de visualização para eu montar isso daqui, entendeu? Então, ó, aqui eu consigo acompanhar várias coisas, desde tipo uptime do meu servidor,
consumo de CPU, os pacotes de CPU. Aqui tá mostrando as temperaturas. Então aqui, ó, esse de cima é a temperatura. Aqui é o load total da minha CPU. Então ele tá agora 7% de load total. Esse aqui é a temperatura por núcleo do meu servidor. Então cada núcleo eu consigo ver certinho a temperatura. E aqui é o load, é a carga de cada núcleo do meu servidor. Aqui na sequência eu tenho várias informações de discos, então desde o crescimento dos meus dados lá dentro do meu servidor. Então, ó, esse ano eu adicionei 4.6 teras de dados dentro do meu servidor, dá para eu ir monitorando o crescimento do meu servidor. No mês foram 56 GB, 72 GB na semana e 73 GB hoje. Então, amanhã, quando virar amanhã, isso aqui zera, aqui vai virar 140 e alguma coisa e aqui vai crescendo, entendeu? É isso. Eu consigo também monitorar a situação do Smart de cada disco. O Smart é um sistema de monitoramento da qualidade do disco e dos erros do disco. Então eu consigo ver aqui, ó, eu tenho um disco aqui que eu sei que eu tenho erro de Smart há muito tempo, mas eu tô esperando ele explodir. Como eu tô aqui trabalhando com redundância, com paridade e tudo mais, eu sei que eu não vou perder dados, mas eu também não vou comprar um disco agora. Mas assim que ele pifar, eu tenho que comprar um disco e substituir ele para não correr o risco de um segundo disco pifar e aí eu perco dado, entendeu? Mas eu deixo ele aí. E aqui eu consigo ver todas essas informações de Smart, tá vendo? Ele fala que tá todos ok, fala os erros, a quantidade de erros e tudo mais, a temperatura, e aqui eu tenho uma outra visualização da temperatura de cada disco. Esses dois discos mais quentes, vamos dizer 49 e 40, são os dois SSDs que conseguem trabalhar numa temperatura um pouco mais alta. Todos os outros ficam, em geral, abaixo de 40, abaixo de 30, tá vendo? 29, 30 e tal. Aqui eu consigo monitorar as pastas e o crescimento de cada pasta. Cada um tem o seu crescimento e o tamanho, então eu consigo visualizar. E aqui, caminhando um pouco mais para baixo, eu tenho um gráfico geral da temperatura de todos os discos capturando lá do Smart. Esse daqui, eu mudei o nome do cache, então ele não consegue mais capturar, eu preciso alterar a query. Eu vou até mostrar para vocês aqui como eu altero a query. Ó, essa daqui é uma query, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com SQL. E aqui eu consigo colocar... vai ser mais difícil. Tá vendo? Um SQL é uma query que eu monto e ele vai fazer lá no banco de dados. Eu vou atualizar essa query depois, porque eu mudei o nome dos discos e tudo mais, e aí ele não consegue mais capturar a métrica que eu tô querendo aqui. Mas aqui é a leitura e escrita do meu disco de cache, que querendo ou não, os dois discos de cache são o que mais sofrem de leitura e escrita. Então eles ficam o tempo todo em leitura e escrita, e aqui eu uso para monitorar. Aqui embaixo são outros dois grandes gráficos de leitura e escrita de todos os discos. Então aqui a leitura de todos os discos e aqui a escrita de todos os discos. Em geral eu tô escrevendo nesse, ó, no verdinho aqui, que é o NVMe, que é o SSD, e nesse outro aqui, o SDB, que é o outro cache, entendeu? Os dois caches são os que são mais escritos, tá vendo? E aqui embaixo ficam todos os outros com 0,00000. Talvez se eu aumentar aqui, ó, eu tô vendo só dos últimos 5 minutos, né? Talvez se eu aumentar aqui para as últimas 12 horas, ó, eu vou ver aqui, ó, outros discos escrevendo e lendo e tudo mais, tá vendo? Sacou? Vamos voltar para 5 minutos para ficar mais bonitinho. Eu acho que fica... os gráficos ficam mais legíveis. E aqui, por último, eu tenho mais dois gráficos. Um é sobre memória, então é o consumo e a utilização das memórias que eu tenho aqui. E esse daqui é a rede. Input e output de rede, tá vendo? Então ele mais sai... não, mais entra do que sai, sei lá. Mas é isso, eu consigo monitorar aqui as velocidades tanto de input e output de rede. Ou upload e download da minha rede, né? E aí aqui eu tenho um outro negócio fechadinho aqui que são do Docker. Eu uso muito desse Docker. Sério, esse Docker eu utilizo muito para saber o que está acontecendo. Então, eu consigo ver todos os containers, então são todas as aplicações. Eu consigo ver consumo de CPU, consumo de memória, input e output de disco, tá vendo? Ó? Então, CPU aqui, memória aqui. Aqui, ó, leitura e escrita dos containers, tá vendo? Então, eu consigo ficar monitorando esses containers aqui e ver qual que tá gastando muita CPU, qual que tá gastando muita memória, ou qual que tá com um comportamento um pouco diferente, e aí eu vou lá e atuo, checo os logs e tal, e eu atuo para resolver esse problema. Mas ó, aqui o que tá acontecendo é,
O Motion Eye, que é aquela aplicação das câmeras, ele realmente gasta muito mais CPU, porque ele fica processando imagem, processando vídeos o tempo todo. E aí o Kibana e o Elasticsearch de vez em quando dá uns picos aqui, porque ele precisa se indexar. E a gente estava acessando agora também o Kibana e o Elasticsearch, por isso que ele está subindo aqui. E de vez em quando o Duplicate, que é o sistema de backup, quando começa alguma rotina de backup, ele dá um picozinho assim e tal e volta. Mas é isso aí. Esse Kibana, sério, eu sou apaixonado por isso. Às vezes eu deixo um monitor aberto aqui só com esses gráficos e eu fico monitorando só pelo prazer de ver todos esses dados bonitos. Ah, eu esqueci, aqui em cima, ó, eu tenho aqui algumas parametrizações desse gráfico aqui, só fechando aqui embaixo. Eu tenho mais um outro bloco de UPS, né, que é Unit Power Source, Unit Power System, mas é de gerenciamento de energia. Como eu não tenho um no-break gerenciável, eu não consigo capturar nenhum desses dados, nenhum. Então, um dia que eu tiver um no-break gerenciável, eu já deixei aqui no esquema, peguei aí de alguns outros exemplos e já deixei no esquema, porque aí eu vou conseguir saber quanto ele está consumindo de energia e até fazer um cálculo de quanto ele custa ligado. Eu já fiz esse cálculo tipo no papel mesmo, quanto que a CPU gasta, quanto que as memórias, os discos ligados gastam, mas aqui eu vou conseguir saber real quanto que ele está gastando por causa de alguns parâmetros que eu tenho aqui em cima. Eu consigo colocar o preço que eu pago por quilowatt, qual é a minha moeda, então tipo, eu consigo colocar aqui tipo R cifrão, e aí ele vai mostrar em R cifrão e tudo mais. É para eu configurar aquelas coisas. Mas aqui eu consigo trocar entre outros hosts, né? Ou seja, outros servidores. Então eu consigo ir para o Joe Coltrane, que é o outro servidor antigo. Alguns dados ele não tem, como por exemplo o array. Como ele não tem um array lá, eu não consigo fazer o crescimento do array e tudo mais. Mas eu consigo ver algumas outras informações. E eu acho que tá meio quebrado essas queries, porque... Deixa eu atualizar aqui. Porque ele não tem tudo isso de CPU, não. Alguma coisa não tá funcionando bem, porque ele tá misturando os dados tanto do Joe Coltrane quanto do Miles Davis. Porque, por exemplo, o Joe Coltrane, eu reiniciei ele recentemente, então ele tá há 2 dias ligado, né? O uptime ali. O outro tá há 6 dias. Mas aí você vê o load e tal, mas eu sei que o Joe Coltrane tem 4 núcleos e não tudo isso de núcleo, tá vendo? Tem algumas coisas diferentes aqui, mas ele funciona igual, né? Então eu consigo monitorar aqui os discos, tudo mais, e os dockers também aqui embaixo. Então aqui os dockers que estão rodando, ó, o Home Assistant é o que tá mais gastando, o monitoring é o segundo para ficar capturando, mas como ele tá usando tipo 1%, é muito baixo, né? O Home Assistant é quem mais gasta recurso lá. E aí eu consigo monitorar os meus 2 servidores direto daqui do meu Grafana. E aí, se eu tiver remotamente, eu acesso via VPN e vejo o meu Grafana aqui de casa. Muito legal, né? Então, ó, me deixa aí embaixo, me fala aí se você tem um Home Lab e se alguma dessas aplicações estão rodando aí no seu Home Lab, ou quais aplicações você está rodando no Home Lab. Me fala aí nos seus comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece do sino das notificações, assim você não perde nada do que vai rolar aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas eu deixei um outro vídeo selecionado aqui para você continuar assistindo. Então, ó, clica aí e me encontra lá, porque esse daqui já foi. Tchau!